Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que começa agora. Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal dos dias 5 e 6 de outubro de 2016. Aliás, Karina, não apenas os julgamentos, porque nesta semana nós tivemos uma iniciativa da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, em marcar a data da quarta-feira, dia 5 de outubro, por conta do aniversário de 28 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, com a presença do presidente da República, Michel Temer, no plenário do Supremo Tribunal Federal. É um evento histórico e uma coincidência também, Cadu, quando a Constituição foi promulgada, 5 de outubro de 1988, coincidentemente caiu também numa quarta-feira. E a ministra Carmen Lúcia quis fazer essa homenagem pouco antes da sessão jurisdicional iniciar a partir das 14 horas. Sem dúvida alguma, uma sessão de julgamentos para ficar na história, não é? Como você mesmo disse. Mas a sessão da quarta não teve somente essa homenagem aos 28 anos da Constituição Federal da República do Brasil. Um julgamento apenas, né? Vários julgamentos durante a semana, mas na quarta-feira especificamente, um julgamento que se estendeu até um pouco mais do horário normal e convencional das sessões plenárias, mas confirmada o entendimento proferido pelo Supremo em fevereiro deste ano, no sentido de ser constitucional o entendimento acerca do princípio da presunção da inocência previsto na Constituição Federal, da execução provisória da pena, ainda que haja pendente no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal recursos da sentença penal condenatória. Um julgamento também que acabou sendo negada a liminar nas duas ADCs que foram inicialmente julgadas, as medidas cautelares, mas esse tema ainda deve retornar ao plenário quando da decisão de mérito nessas duas ações. Não há nenhuma decisão vinculante ainda porque a liminar não foi concedida. Então, tudo permanece como está e o entendimento do Supremo ainda não é vinculante. E na quarta-feira, vários julgamentos foram realizados, algumas leis declaradas inconstitucionais, outras confirmadas a sua constitucionalidade, mas o grande destaque seria para a lei que regulamenta a vaquejada no estado do Ceará, que os ministros entenderam que viola os direitos e a proteção desses animais e que, portanto, é uma lei inconstitucional. Bastante julgamentos realizados nessas sessões plenárias, tanto da quarta como da quinta. Vamos começar com a sessão plenária da quarta-feira. No dia 5 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal. Na época, o objetivo do Constituinte era dar garantias e direitos ao povo e, por isso, ela foi chamada de Constituição Cidadã. Nesta quarta, completou 28 anos. A data foi comemorada no Supremo Tribunal Federal em uma sessão histórica. Há exatos 28 anos, o deputado Ulisses Guimarães encerrava os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e apresentava à população brasileira a nova Constituição. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Para comemorar a data, a Suprema Corte realizou uma solenidade que reuniu diversas autoridades do Poder Judiciário e do Executivo. Nós, no Brasil, nós desprezamos muito os nossos valores do passado. Estou falando de um passado recente, afinal, a Constituição ainda é quase adolescente, né? Mas é importante que a todo momento nós venhamos a rememorar a preciosidade de certos instantes da história nacional, como o foi a data de 5 de outubro de 88. O presidente da República, Michel Temer, que é professor de Direito Constitucional, propôs ao Supremo um pacto federativo para fortalecer os estados. Talvez pudéssemos formalizar alguns projetos que levassem a uma federação efetiva e real no nosso país e, ao mesmo tempo, outros tantos temas que pudessem nascer dessa conjugação de esforços do Executivo e do Judiciário, no particular do Supremo Tribunal Federal, e que fossem levados ao Poder Legislativo. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse que o Brasil vive hoje um momento de mudanças e transformações radicais, mas que ainda assim o cumprimento da Constituição está garantido. São tempos, sim, tumultuados, difíceis,
para todos. Porém, Ulisses Guimarães dizia que pelejamos todos os dias para vencer a procela, porque nestes tempos de sempre, e ele falava naqueles tempos de Constituinte, navegar é preciso. Eu lembraria, só para finalizar, um poeta mineiro, Emílio Moura, que num verso pergunta se são os ventos ou as ondas que o conduzem. Eu diria que nós não temos o domínio dos ventos e das ondas que acontecem na vida da humanidade e pelas quais nós passamos, mas que nós temos os remos, que são os meios que nos são entregues para que a gente não deixe que a história se faça a própria sorte e possamos construir um caminho que seja este traçado pela Constituição, no sentido de vencer as desigualdades sociais e regionais e de fazer com que a dignidade humana seja uma realidade para todos os pouco mais de 200 milhões de brasileiros. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, ressaltou que é dever dos magistrados fazer garantir os direitos previstos na Constituição. Incumbe, bem por isso, aos magistrados e aos tribunais em geral, e notadamente aos juízes da Corte Suprema do Brasil, o desempenho do gravíssimo encargo que lhes é inerente, o de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas, o de repelir condutas governamentais abusivas, ou de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, ou de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a práticas discriminatórias, e ou de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal. Depois desta homenagem à Constituição Federal de 1988, houve um intervalo para a saída de algumas das autoridades, incluindo o presidente da República, e em seguida se passou para a sessão jurisdicional na quarta-feira. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, manteve a prisão de condenados após julgamento em segunda instância. O plenário entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância e indeferiu liminares nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44. Em 2009, a Suprema Corte entendeu que os condenados só poderiam ser presos depois que não coubessem mais recursos da condenação. Em fevereiro deste ano, a Corte mudou sua jurisprudência, entendendo que é possível, sim, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas a decisão não obrigou as demais instâncias do Poder Judiciário a adotarem o mesmo posicionamento. Ao reanalisar a matéria, o plenário manteve o entendimento firmado em fevereiro. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele defendeu a prisão após a condenação em segunda instância pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Um entendimento que vigorou desde a promulgação da Constituição de 1988 até 2009, por quase 21 anos, portanto, segundo o qual o efeito meramente devolutivo dos recursos especial e extraordinário não colide com o princípio constitucional da inocência, da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Como se vê, 21 anos dos 28 que hoje completa a Constituição registrou essa compreensão. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, impedir a prisão antes do trânsito em julgado é inadequado. Porque impede a efetivação da norma penal que protege o direito à vida, que protege o direito de propriedade, que protege a integridade física e moral das pessoas, que protege a moralidade administrativa. Foi à vista da ampla receptividade do sistema processual brasileiro à ação constitucional de habeas corpus e da restrita participação dos tribunais superiores na definição dos aspectos da culpa que o Supremo Tribunal Federal veio a concluir que a presunção de inocência não impede irremediavelmente o cumprimento da pena. A dignidade defensiva dos acusados deve ser calibrada em termos de processo a partir das expectativas mínimas de justiça depositadas no sistema criminal do país.
Se, de um lado, a presunção da inocência, juntamente com as demais garantias de defesa, devem viabilizar ampla disponibilidade de meios e oportunidades para que o acusado possa intervir no processo em detrimento da imputação contra si formulada, de outro, ela não pode esvaziar o sentido público de justiça, que o processo penal deve ser minimamente capaz de prover para garantir a sua finalidade última de pacificação social. Nós estamos discutindo isso porque nós estamos mais preocupados com o direito fundamental do acusado, nós estamos esquecendo do direito fundamental da sociedade, que tem, evidentemente, a prerrogativa de ver aplicada a sua ordem penal. O que diz o artigo 5º, inciso 57, é que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Mas a Constituição Federal, ela tem um artigo especificamente sobre a prisão. Isso aqui não tem nada a ver com a prisão em segunda instância. O que tem a ver com a prisão é o inciso 61. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, eu entendo que se a vontade do Constituinte fosse exatamente de condicionar a execução da sentença ao trânsito do julgado, ele teria inserido nesse dispositivo. Ele teria inserido nesse dispositivo. E, na verdade, a própria Constituição Federal tem várias hipóteses que permite a prisão em vários delitos. Racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hediondos, nada com o trânsito julgado. Permite essa prisão, independentemente do trânsito em julgado. No próximo bloco, nós vamos continuar vendo a manifestação de outros ministros do Supremo Tribunal Federal nesta votação, neste julgamento. E você vai ver também os julgamentos que foram destaque na sessão plenária da quinta-feira, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Plenárias, revendo os destaques das sessões dos dias 5 e 6 de outubro de 2016. Vamos continuar vendo o julgamento da sessão plenária da quarta-feira. Só para lembrar, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, manteve a prisão de condenados após julgamento em segunda instância. Nós vimos uma parte dos votos apresentados pelos ministros no primeiro bloco. Vamos continuar revendo a manifestação de outros ministros naquele julgamento. Uma coisa é termos alguém como investigado. Outra coisa é termos alguém como denunciado, com denúncia recebida. Outra coisa é ter alguém com condenação. E agora com condenação em segundo grau. Quer dizer, o sistema estabelece uma progressiva derruição, vamos chamar assim, da ideia da presunção de inocência. Essa garantia institucional, ela vai esmaecendo em função desse conceito. E a própria legislação permite isto. Por isso se aceita a ideia, sim, veja, países que são extremamente rígidos e respeitosos dos direitos fundamentais aceitam a ideia da prisão com a decisão de segundo grau. Evidentemente, e nós nos deparamos com isso todo dia, poderá haver, sim, situações de abuso, que nós reparamos com o habeas corpus, que permite discutir todas as questões, inclusive com a possibilidade de concessão de liminar. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator ministro Marco Aurélio, que em setembro votou contra a prisão antes do trânsito em julgado. Se a Constituição, no seu texto, com clareza, vincula o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a uma condenação transitada em julgado, eu não vejo como
possa chegar a uma interpretação diversa. Uma das cláusulas mais vitais à preservação da liberdade humana, cuja integridade não pode ser comprometida por decisões que nulifiquem a aplicabilidade e o respeito ao direito fundamental de qualquer pessoa de não ser considerada culpada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eventual inefetividade da jurisdição penal ou do próprio sistema punitivo, motivada pela prodigalização de meios recursais, culminando por gerar, é verdade, no meio social, a sensação de impunidade, não pode ser atribuída ao reconhecimento constitucional do direito fundamental de ser presumido inocente, pois não é essa a prerrogativa básica que frustra o sentimento de justiça dos cidadãos ou que provoca qualquer crise de funcionalidade do aparelho judiciário. Que se reforme o sistema processual, que se confira maior coeficiente de racionalidade ao modelo recursal, mas sem golpear um dos direitos fundamentais a que fazem jus os cidadãos de uma república fundada no conceito de liberdade e legitimada pelo princípio democrático. É preciso que a prisão seja devidamente motivada. Ou a prisão é temporária, ou ela é cautelar, com fundamento, com SPEC no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou então ela deve ser motivada no sentido de mandar um cidadão em favor do qual milita a presunção de inocência para a prisão. Eu penso que não fosse apenas pela presunção de inocência, mas também pela necessidade de motivação da decisão para enviar um cidadão à prisão, são motivos, a meu ver, suficientes para indeferir esta cautelar e declarar a constitucionalidade integral do artigo 283 do Código de Processo. Deferir. Eu estou acompanhando integralmente o relator, inclusive no que diz respeito ao pedido subsidiário. O ministro Dias Toffoli foi o único que alterou o voto em relação ao julgamento de fevereiro. Ele acompanhou o relator em parte, entendendo que a prisão só deve ocorrer depois que o réu for julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. A determinação de imediata baixa dos autos, independentemente da publicação da decisão, para execução imediata da pena, constitui mecanismo suficiente para tutelar as situações de abuso do direito de recorrer, que pode e deve ser utilizado pelos tribunais superiores. Pode ser no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, em casos criminais que lá chegam, pode ser no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, proferiu voto de desempate. Resultado: a prisão do condenado em segunda instância pode ocorrer, mesmo que ainda caiba recurso. No encontro de juízes de tribunais constitucionais que ocorreu em junho deste ano no México, aqui os próprios juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos questionasse exatamente como temos que caminhar no sentido de dar cumprimento, de um lado, ao princípio da presunção de inocência, da presunção de não culpabilidade penal de um lado, e de outro lado, as garantias institucionais para que os pressupostos institucionais necessários para que o sistema todo se mantenha, com a confiabilidade que é a base da manutenção das instituições democráticas, possa se valer para todos os cidadãos, incluídos aqueles que numa comunidade dependem de saber que haverá uma resposta do Estado juiz e que o acesso à justiça não significa apenas acionar-se o Poder Judiciário, mas ter-se uma resposta em duração razoável e esta resposta também em duração razoável ser efetivada. E é disso que depende exatamente a concretização, na minha compreensão, e com todas as vênias aos que pensam em sentido contrário e que expõem, sem nenhuma sombra de dúvida, com argumentos e fundamentos expressivos, sérios, democráticos, mas que não desfazem os contrários argumentos e fundamentos também baseados no fator de legitimidade que há de garantir uma sociedade na qual não se tenha
a impossibilidade de o Estado dar cobro àquilo que a sociedade passou como um dever, que é o dever de uma jurisdição efetiva e eficaz. Karina, o julgamento, ele teria a possibilidade, como aconteceu inclusive na semana passada em outra matéria, a possibilidade da chamada convolução do julgamento de medida cautelar em julgamento de mérito, encerrando a questão, pelo menos nessa fase de julgamentos aqui no plenário do Supremo. O plenário, a partir inclusive da própria colocação do ministro relator, não fez essa convolução e o julgamento ficou apenas no que se refere às medidas cautelares. Exatamente. O que se objetiva com essas duas ADCs é que a decisão proferida pelo Supremo, confirmada ou não essa possibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, significa que, se confirmada essa declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, vai se tornar uma decisão vinculante. Então, os ministros queriam já ter decidido, na verdade o ministro Gilmar Mendes propôs isso, que ao invés de decidir apenas a medida cautelar, que fossem direto ao mérito, para que essa decisão pudesse se tornar vinculante, mas esse não foi o entendimento do plenário. Os ministros, na quarta-feira, apenas decidiram com relação à medida cautelar, a liminar foi indeferida, não obstante o relator ministro Marco Aurélio e outros 5 ministros votaram nesse mesmo sentido, a maioria que se formou foi para indeferir a liminar. Indeferindo a liminar, não há que se falar em decisão vinculante por enquanto, apenas quando o mérito dessas ações forem definitivamente julgados. O que nós temos, então, por enquanto, é um entendimento da Suprema Corte de que é possível se fazer a interpretação do princípio da presunção da inocência, conforme determinado pela Constituição, possibilitando que a pretensão punitiva do Estado alcance todas aquelas pessoas que já foram condenadas em primeira instância e tiveram a sua sentença condenatória confirmada em segunda instância. Não há decisão vinculante, insisto, nesse sentido. A liminar foi indeferida. Quando retornarem essas duas ações à discussão no plenário e aí sim com a discussão de mérito, aí nós poderemos falar numa decisão com eficácia erga omnes, que vai alcançar todas as pessoas, e força vinculante no sentido de que todos os juízes do Brasil, não é, que forem aplicar esse entendimento deverão obedecer a autoridade dessa decisão do Supremo proferida em ação declaratória de constitucionalidade dentro de um controle concentrado. Por enquanto, não se fala em decisão vinculante. E o Supremo Tribunal Federal derrubou nesta quinta-feira a lei que regulamentava a vaquejada no Ceará. Por maioria, os ministros declararam inconstitucional lei do Ceará que regulamentava a vaquejada, competição em que os participantes devem derrubar o boi depois de tracioná-lo pelo rabo, como prática desportiva e cultural. O julgamento, que começou em agosto do ano passado, foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Ele votou pela validade da lei. Vejo com clareza solar que a atividade hoje trata-se de uma atividade esportiva e festiva, que pertence à cultura do povo nordestino deste país. Ela é secular e, portanto, entendo que há de ser preservada. Mas a maioria dos ministros votou pela proibição da vaquejada. Não me vi convencida dos argumentos, no sentido de que, pela legislação, se tentou exatamente dar um maior cuidado ao treinamento, um tratamento talvez cuidadoso com os animais para que não se chegasse a esta situação de agressão. Não foi o que me pareceu e, portanto, neste caso, me pareceu que tem razão o Procurador-Geral ao requerer a declaração de constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Ainda durante a sessão, os ministros começaram a debater se crimes contra a humanidade são imprescritíveis. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. O plenário está analisando o pedido de extradição do argentino Salvador Siciliano. Ele é acusado de ter participado de uma organização parapolicial chamada AAA, que atuou na Argentina entre os anos de 1973 e 1975 e se dedicou a matar militantes de esquerda. No STF, a defesa do argentino negou os fatos e alegou que, como os crimes imputados a ele têm natureza política, o Brasil não poderia extraditá-lo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, rebateu o argumento da defesa do argentino.
A cláusula de proteção constante do artigo 5º, inciso 52 da Constituição da República, que veda a extradição de estrangeiros por crime político ou de opinião, não se estende, por tal razão, ao autor de delitos de natureza terrorista, considerado o frontal repúdio que a ordem constitucional brasileira dispensa ao terrorismo e ao terrorista. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela extradição e destacou que, pela legislação brasileira, o crime estaria prescrito. Mas, no caso, se sobrepõem os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário e que indicam que os crimes contra a humanidade são imprescritíveis. A prescrição deve ser verificada apenas de acordo com o disposto na lei brasileira. Em meu modo de ver, e com todo o respeito e vênia, em meu modo de ver, tem como resultado transformar o país em um abrigo de imunidade para os autores das piores violações contra os direitos humanos. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Acho que sem nenhum resquício ideológico é possível afirmar que o cometimento de crimes dessa gravidade em nome do Estado constitui crime contra a humanidade. Esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado já na próxima semana, portanto, Karina. Na próxima semana com o direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.